Meus cumprimentos e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Amador. Dessa vez nós vamos falar de cabeças e para isso eu vou usar também para esse vídeo algumas ilustrações desses dois livros aqui, o Atlas of Human Anatomy for the Artist do Stephen Rogers e esse livro de anatomia que eu super recomendo, que é do Sr. Michael Hampton. E também, se puder, alguns outros livros dele poderão te ajudar muito, se puder conseguir. Ok, vamos a isso. Eu acho que para desenhar cabeças você precisa de um pouco de anatomia, saber o que está por dentro e tudo mais. E também as landmarks, essas marcas aqui, por exemplo, as maçãs do rosto, quando desenhares um personagem, vais colocar os olhos aqui e tudo mais. Será something like this? E aqui terá a boca. Agora depois desenhar aquelas maçãs do rosto, mais ou menos assim. E depois o cabelo. Então é bom saber o que está por debaixo, né? Isso aí retratamos melhor na aula de anatomia, mas é bom saber mesmo o que tem por baixo, certo? Ok. Então essa imagem eu acho que melhor ilustra, né? Aqui coloca-se mais ou menos o... por aqui temos o olho e as maçãs do rosto, como eu falei, o nariz nessa parte aqui e a boca. Então, mas vamos já ao nosso character design, o design de personagens. Então, assistindo um monte de tutoriais por aí, eu acho que você já se deparou com uma situação na qual, acho que é o método Loomis, acho que é como chamo. Para desenhar a cabeça, você é instruído primeiro a desenhar um círculo. E depois desse círculo, meu Deus, deixa eu ver algo aqui. Tá, isso. Ok. Acho que está melhor assim. Você tem que desenhar um círculo. Depois desse círculo, você desenha outro círculo, na qual você fatia esse círculo, desenha mais ou menos um mais por aqui. E essa parte aqui será a que vai abrigar, entre aspas, a sua orelha. Mas antes da orelha tem mais ou menos a linha central, a qual é cortada por esta aqui. E depois disso desenhas a chin, o queixo nesse caso, e a mandíbula. Então daqui desenharás as sobrancelhas. Esse campo aqui será para os olhos. Este será depois a base do nariz. Não, a base da orelha, desculpa. Será a linha que trará para a base do nariz. Então daqui desenhas o nariz. Aqui temos mais ou menos o keystone, não sei como chamar isso na nossa língua, mas essa parte onde entra aqui. E depois na metade desses dois aqui colocarás a boca, something like this. Depois daqui, se seguires esse ângulo aqui, 90, são 90 graus, é isso? 45 graus. Então conseguirás desenhar o cabelo. É ruim? Não é ruim. É um método, basicamente é um método pelo qual começamos sempre. Mas e daí como é que aparecem os rangos, né? Os rangos têm aquela cabeça quadrangular. Aí como é que usamos muito o nosso estilo aqui da linguagem das formas, né? Então esse método aqui é um método pelo qual começar, mas não é aqui onde você termina. Pelo menos se você está para desenvolver personagens de jogos ou
personagens estilizados, os menos realistas, né? Então, vamos desaprender isso aqui. Primeiro aprendes, depois desaprendes esse método aqui. A coisa que precisas saber, porque uma coisa que geralmente acontece é que depois de desenhar esse tipo de personagem aqui, quando tentas desenhar do lado, você percebe que já não é o seu personagem. Ou pode desenhar um personagem muito bonito desse estilo aqui, mas quando terminas esse desenho e tentas de novo, mesmo que seja da mesma vista, você não consegue mais desenhar seu personagem. Então vamos resolver esse assunto neste vídeo aqui, certo? Então vamos visitar esse estilo aqui com o nosso livro, o livro do nosso Michael Hampton. Então o que eu estava a falar era mais ou menos isso aqui, onde desenhas esse círculo aqui, cortas a esfera e depois aqui temos a linha das sobrancelhas, e essa linha que corta aqui é o keystone, se não me engano. Aquela parte onde entra assim, depois o nariz aparecerá. Então aqui temos base of the nose, base of nose, que seria a base do nariz. Então seria something like this. E aqui temos todas essas separações aqui. Então temos a metade, que é o keystone, a metade de toda essa cabeça, que seria aqui. Então na metade da cabeça teremos o keystone, que é aquela parte onde entra aqui. Essa aqui é a base do nariz, essa parte onde entra aqui entre os olhos e o nariz é o keystone. E também teremos essas separações aqui para fazer pessoas. Mas esse é um estilo de desenho para pessoas realistas e é bom saber, né? Depois temos aqui a chin, que é o queixo. Então essas separações aqui. Então por aqui nós teremos a boca, né? Teremos aqui a boca, ou something like this. Então aqui teremos os olhos e é por aí. Então aqui está uma forma mais detalhada disso. Temos essa linha aqui e tudo mais. É para desenhar pessoas realistas e é bom você saber. Agora, você me pergunta como você desenha seu personagem de formas diferentes. Então, eu diria aqui que seu personagem é este aqui. Estas proporções aqui é que fazem a pessoa. E também no mundo real é mais ou menos assim. O que acontece é que todos nós no mundo temos narinas, pelo menos, né? Temos um nariz, temos os dois olhos, ou pelo menos o normal, né? É isso, temos uma boca e temos um queixo. Temos as sobrancelhas e temos o cabelo, a linha do cabelo aqui. Então, que seria mais ou menos daqui assim. Então, o que difere, ou que faz a diferença entre uma pessoa e outra é a questão da separação ou do espaçamento entre esses componentes aqui. Algumas pessoas têm o nariz um pouco mais para baixo, mais alongado. Algumas pessoas têm lábios carnudos, então ocupa mais espaço. E outras pessoas têm olhos grandes, esbugalhados. Outras têm olhos mais finos, no caso dos chineses. Outras pessoas têm um nariz mais assim, mais, diria, protuberante, não sei, mais alagado, né? Que seria o caso de nós, os negros, e os portugueses, os brancos, dependendo, né? Tem um nariz mais para frente, me perdoem, né? Não é por aí, mas para frente, enquanto os negros têm um nariz mais achatado, porém para os lados, mais circular. Então, os portugueses mais pontudos e tudo mais. Então, você precisa de todos esses conceitos no seu processo de character design, certo? Então, como eu dizia, seu personagem é este aqui. Estas proporções aqui é que ditam o seu personagem. Mas como assim? Então, vamos lá
no Clip Studio Paint. Então, esse não é exatamente um curso sobre como desenhar cabeças ou tudo mais, é como fazer seus personagens. Então, vamos ao nosso amigo Clip Studio Paint. Então, vamos fazer alguns estudos aqui. Deixa eu me livrar deste aqui. E vamos entrar aqui no ponto número 1. Nós temos esse personagem aqui. Como você pode perceber, ele é feito de cilindros. Onde é que está? Ele está aqui. Ele é feito de um cilindro ou um retângulo em pé, se me permite dizer isso. Ele é feito de um retângulo. Deixa eu pintar aqui como seria nesse caso o rumo do nosso character design, esses estilos da Disney, sei lá, estilo Rango ou sei lá. Então, deixa eu ver aqui. View images. Então, deixa eu ver, por exemplo, o Rango. Um momento só para eu remeter o exemplo que eu quero dar, né? Eu perguntava aqui como é que surgem os rangos. Se for já perceber, a cabeça desse senhor aqui não tem nada a ver com aquilo que nós estávamos a discutir antes, como o círculo, depois essa parte de frente, depois isso e tudo mais. Por isso que eu digo que até certo ponto, depois de aprender, tens que desaprender. Esse senhor é feito de um retângulo, né? E aqui colocado um círculo e outro círculo menor. Nesse caso eles estão a usar o termo de contraste. Depois essa parte e temos a boca aqui. Se formos a fazer o rango, ele seria em proporções something like this. Assim, depois vem a narina aqui, mais externa na boca, certo? Então, não dá para fazer um rango com esse método Loomis aqui. Então, vamos ver aqui um outro personagem, que seria o Mickey Mouse, que é muito famoso. Não dá para produzir um Mickey Mouse usando o método Loomis. Esse tio aqui é feito de círculo, 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 elipse, basicamente círculo, elipse, 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 outra elipse, e depois perceber que essa parte aqui também é basicamente uma elipse e esta seria outra elipse. Então aqui também tiramos uma elipse mais ou menos assim, assim, e esta parte é o meio círculo e tudo mais, esta parte aqui. Então, é por aí que vai o nosso tutorial, basicamente. Então, vamos aqui. Nós temos o retângulo, uma forma básica. E aqui nós temos uma elipse, um círculo para o relógio do personagem. Temos um círculo para o relógio do personagem. Temos um quadrado, outro retângulo, quadrado, something like. Para... Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Então, para o cabelo, isso fará com que conseguirás desenhar seu personagem em outras views e que possas lembrar de como ele é. Então, a silhueta dele é mais ou menos assim. E para o que é isso aqui? Para pescoço dele temos um outro retângulo aqui. Então isso faz o nosso personagem, a simplificação em si faz o nosso personagem. Temos aqui ele simplificado nisto. Depois disso nós vamos para aquilo que é o nosso personagem. Veja essas linhas aqui, essas linhas de separação aqui. Deixa eu ver se eu tenho algumas. Não? Então, deixa eu criar. Meu personagem, nesse caso, são essas linhas. Tudo você precisa saber aqui. Você desenha um retângulo e depois você divide assim. Então, nesse caso, eu tenho esta linha e tenho esta linha aqui. Esta é a metade do retângulo todo. Então, se eu for a desenhar um retângulo aqui,
Vou tentar desenhar esse personagem no retângulo aqui. Então eu corto ele do meio. Aqui no meio, deixa eu diminuir o tamanho disso. Depois do retângulo, no meio, eu tenho um traço. E depois, no quarto, no caso, no meio da parte de cima, de novo, tenho outro traço. Então, essa é das minhas sobrancelhas. O meio da parte de baixo, tem outro traço. Nesse caso, no meio, na parte vertical, tem outro traço. Este é o meu personagem. Então, se eu ver aqui, basicamente tenho metade e outra metade. Então, nós estamos a fazer um estudo aqui. Geralmente, depois de uma prática, farás isso automaticamente. Então, tenho essa parte do meio e depois divido de novo por meio, a ver que é o início e o fim da sobrancelha. Então, se eu faço something like this, se eu esquematizo o meu personagem, aqui está. E poderás também fazer proporções simplesmente olhando depois de uma certa prática. Então, aqui tenho a parte do meio, outra parte do meio, outra parte do meio. Então, tenho aqui a minha sobrancelha. Então, no meio desta parte aqui, tenho os meus olhos. Pode ver esse traço aqui. Tenho a parte do meio dos olhos. Então, os olhos vivem por aqui. E se for já ver, os olhos são triângulos. Triângulos, certo? Então, posso desenhar esses triângulos aqui. Esses triângulos aqui. Simplifique e muito o seu personagem. Triângulos aqui. Então, no meio desse terceiro quarto aqui, nesse caso temos o primeiro quarto, temos 1, temos 2, temos 3, temos 4. No meio deste aqui, eu tenho o nariz. Então, o meio será basicamente aqui. Então, o nariz, se for já perceber, é um quadrado, é um polígono, mais ou menos assim, com 4 lados. Então, se eu faço disso, algo assim, 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 é assim como surgem os personagens. Depois tenho esse que é soltado, depois no meio do último quarto, nesse do quarto, este, aqui no meio é onde eu desenho basicamente a boca, percebes? Depois disso, o esquema aqui é que eu devo cortar o personagem daqui, fazer um traço desses aqui, é tudo esquematizado. Então, mesmo para Simpsons ou sei lá o que, então, na base, nessa linha do meio, esta, eu desenho o quadrado. Faço something like this. Hoje pode ver, é basicamente aqui do meio que depois, um pouco depois do meio, temos esse topo aqui, esses aqui. E para realçar a não simetria ou contraste, essa parte aqui e esta são diferentes, certo? Podia fazer isso um cabelo que vem daqui, mas não. Pelo contraste, já falamos disso, ou vamos falar, não sei. Então, bem, por aqui temos o topo do cabelo e ele desce. Basicamente toca esse topo. Aqui está o topo do retângulo. Este é o retângulo aqui. Este é o retângulo e o topo é tocado por esse cabelo aqui. Então isso passa daqui e chega a um ponto que é basicamente nas sobrancelhas. A ver como sai o personagem. Aqui na sobrancelha, aqui, onde se encontra essa linha sobrancelha, isso desce para a base do olho. Então, aqui na base do olho e assim. Então, acho que já dá para ver um pouco o personagem. Temos aqui um ponto, temos aqui um ponto e aqui temos um outro. Aqui vamos fazer as sobrancelhas, também são basicamente triângulos.
formato de triângulo, mas aqui estou a fazer isso rápido para que o vídeo não fique tão longo, mas esse vai ficar, ok? Depois os contornos, ou não, os cantos devem ser mais ou menos arredondados. Então, tudo que precisa fazer é vir aqui e arredondar os cantos, não fazer estes cantos. Depois disso é só dar uma irregularidade aqui no cabelo, fazer something like this, ondas, e temos o nosso personagem. Aí eu me esquecendo das orelhas. Aqui na base temos something like this, como esse lado, temos uma elipse aqui, temos outra elipse aqui. São parecidos ou não? Eu acho que são, né? Tirando as linhas e tudo mais, esses personagens são parecidos. Então é assim que você desenha o seu personagem, mas não sai do vídeo ainda, porque ainda tem mais. Então temos aqui, deixa eu tirar isso que andei a desenhar aqui, ok. Então do lado também de ver que isso aqui é um retângulo. Deixa eu escolher uma cor assim. Isto aqui é o mesmo retângulo, com as mesmas proporções, né? Então, corta-se do meio e fazemos aqui o nosso personagem. Então, de frente, ou dessa parte, decidimos fazer com que isso seja um triângulo. Pode ver tudo isso sempre simplificado. Isto aqui é um triângulo para fazer o seu cabelo. Então, tendo todo esse esquema, faz com que seus personagens sejam desenháveis seguindo steps, seguindo passos. E aqui temos um triângulo, acho que está simplificado, esse é outro triângulo, e aqui a orelha sai, está fora desse retângulo, que é basicamente uma elipse, não, que é cilindro. Então, se for em 3D, serão cilindros. Então, simplificamos nosso personagem em formas. Então, vamos ir avante com isso. Deixa eu só... Vamos fazer mais estudos aqui. Ok. Esse é o nosso exemplo número 1. Então, vamos fechar. Então, temos aqui nosso exemplo número 2, onde já tridimensionalizamos e simplificamos. Então, por exemplo, aqui eu fiz um personagem lembrando simplesmente dessas três linhas aqui. Pen. Estou em 2, certo? 2. Ok. Simplesmente eu lembrar tudo que o meu personagem é este cilindro aqui, como podem ver. Simplifiquei ele por um cilindro. Agora, na metade do cilindro, eu tenho uma linha de cima, outra de baixo, 3 linhas basicamente, que é a metade da metade e tudo mais. Como pode ver, aqui está o meu personagem. Tudo que preciso lembrar para fazer o meu personagem é isso. Depois de fazer o cilindro cuja parte de cima, o círculo de cima é mais ou menos menor que o de baixo, tudo que eu preciso fazer é lembrar desses 3 traços aqui. Então, no primeiro traço eu coloco a sobrancelha, no segundo traço é a base dos meus olhos e o terceiro traço é a base do nariz, certo? Então, aqui está o meu personagem desenhado em lugares diferentes e como pode ver, o formato da orelha é basicamente um retângulo cuja base inferior, nesse caso a base de baixo, é menor em escala que a base de cima. Então aqui está o retângulo. Então percebes agora? Então tenho também a linha do cabelo que coincide com o topo do cilindro, certo? Então faço essa ponta aqui. Assim que surgem seus personagens.
Então, lembre-se simplesmente do espaçamento. Esse esquema aqui, essas proporções aqui é que fazem o seu personagem. Depois, é claro, de ter feito uma base, a base do seu personagem com o queixo, com uma forma simples, ou um polígono, ou dependendo. Então, tenho aqui o personagem em vistas de perspectiva. Falaremos de perspectiva, se não me engano, é na aula 6. Então, não precisa, se não estiveres a entender, então aqui, se não estiveres a entender, não precisa entrar em pânico, mais à frente terá. Então, ok, aqui eu tenho os 3 traços, 1, 2, 3, e esse do meio aqui, certo? Então, não esqueça sempre das proporções. Aqui está, aqui no meio, depois do meio, este aqui é o meio, depois eu coloco uma linha, aqui seria outro meio, então aqui é o quarto, então aqui outro quarto, e depois na parte de baixo eu coloco esta. Então, não esquecendo, é claro, das 3 linhas que são o meu personagem. Aqui eu exagerei, mudei isso, fiz 1, 2, 3 linhas que são o meu personagem, certo? E aqui eu me esqueci de colocar a orelha no estilo, mas é compreensível. A orelha, como pode ver aqui, está na base e essa parte aqui está no início. Então, se estás a fazer seu personagem é um esquema. Não esqueça disso. E o esquema são essas proporções. Assim como pessoas se diferem simplesmente pelo tamanho do nariz em relação aos olhos e tudo mais. Então, vamos ao nosso esquema número 3. Nossa parte 3 são bebés. Como fazer os bebés. Então, dá para fazer os bebés sem seguir todos aqueles esquemas. O que você precisa lembrar sempre é a questão de simplificar. Tendo simplificado, como pode ver aqui, temos um bebê, temos um círculo, mais outro círculo e surge numa interseção de 2 círculos. É o que acontece aqui. Temos esse primeiro círculo, depois temos esse aqui, certo? E tudo que precisamos fazer para fazer bebés, geralmente você deve arredondar esses, né? Arredondar, não ter muitos cantos, porque são bebés. E também o esquema, um pouco à frente de falar da teoria do V, então não saia do vídeo. Então, o esquema, geralmente, os bebés têm as suas feições faciais por baixo desta linha do centro, certo? Então, podes fazer as sobrancelhas aqui, geralmente são só simples tracinhos, porque eles ainda não desenvolveram muitos fios, né? Tanto no cabelo quanto em qualquer parte onde seja necessário colocar esses pelos, né? Quando se trata de bebês, coloque pouco, porque ainda não desenvolveram muito, estão em fase de desenvolvimento. Então, como pode ver aqui, na metade, esse aqui foi desenhado usando um simples círculo. Então, esse é o nosso estilo de bebês, de character design. Como pode ver aqui, exageramos, usamos exagero de elipse. Tudo aqui é basicamente esse formato, é elipse. Então, a cabeça em si é uma elipse grande, temos uma pequena elipse aqui, temos elipse para os olhos e temos para as pupilas. Então, olhos grandes. Não esqueça que os olhos são basicamente a única parte do corpo humano ao qual nascemos tem um tamanho único desde que nascemos até morremos. Então, é bom você, quando era bebê e quando for adulto ou um dia antes de morrer, o seu olho está exatamente do mesmo tamanho. Então, é claro, então quando bebê nós temos que ter essa capacidade, né,
de desenhá-los como se fossem grandes, né? Porque estão do mesmo tamanho de quando formos lá adultos. Então, este aqui de cima, a forma é esta aqui, certo? Então, como pode ver, isso aqui parece um bebezinho, uma criança e tudo mais. Não, a única diretriz que eu tive aqui é colocar tudo abaixo dessa linha do meio. É assim que fazem os seus personagens bebês. Esta aqui é um pouco mais realista, só para mostrar. Então vamos a um outro ponto aqui. 3 babies. Estão todos aqui. Então vamos para 4 e ver o que ele nos proporciona. Então, ao contrário de bebês, nós temos aqui os mais velhos. Então, para os mais velhos, como pode ver, a cabeça nós simplificamos também em simples formas. Aqui temos um retângulo assim, este, nesse caso, e para a chin, que é o queixo, nós temos um outro retângulo, basicamente inverso deste aqui. Este está assim, está aberto na base, está aberto, e no topo está menos aberto. Então, o queixo toma uma forma diferente. Então, vamos mais à frente, ainda nesse vídeo vamos falar da teoria do V. Então, aqui estão. A única coisa que, por enquanto, né, estou a falar da simplificação. Então, usamos formas básicas para isso. Então, como podes ver, só adicionar aqui as feições de pessoas velhas, que são wrinkles. Wrinkles são rugas. Então, adicionamos as rugas aqui em cima também. E também a careca, que vem geralmente, a calvície, que representa ou dá aquele tom de sabedoria e tal, certo? Então, geralmente os velhos também terão corpos mais pequenos, mas isso aprenderemos no nosso vídeo de gesture e de perspectiva, certo? Então, temos aqui as formas base para isso. A forma dessa cabeça é esta aqui, simplificada, e também temos, não esqueça sempre do nosso estilo aqui, certo? Então, é assim que você faz. Mostrar que é possível fazer cabeças sem usar todo aquele esquema ali, todo esse esquema de círculo, tudo mais, certo? Que esse esquema aqui acaba limitando e muito. Ok, vamos agora para o que temos aqui. Temos diversas, mas a minha ideia aqui eram as mulheres. Geralmente tem diretrizes para mulheres e eu quis fazer com que sejam de formas mais simples. Falei com alguém e disse que isso não parecem ser mulheres, né? Eu queria sair do clichê, mas ok. O que eu queria dizer aqui é que geralmente dando um toque simples, além de bebês, as mulheres também devem ter termos mais curvilíneos, né? Essa parte aqui, menos angulares. Então, esta aqui, o cabelo aqui, aqui estava a se livrar ou desaprender o clichê ao qual mulher deve ter cabelo muito longo e tudo mais. Então aqui, cabelo mais simples. Para mim, isso aqui parece ser uma mulher. Então, desculpe se não parece, né? E a forma simples que eu usei é esta aqui. Então, para não repetir muito, aqui sempre do lado eu terei colocado a forma. Então é só olhar a forma que eu uso. E também aqui neste lado aqui eu tenho a forma de um cilindro cuja base é menor que a outra base de cima. Então aqui está a mulher. Então colocar geralmente essas sobrancelhas é um bom clichê. Não pode ver a Minnie e o Mickey Mouse. As diferenças são basicamente súbitas.
criando a cor e tudo mais, é só colocar essas pequenas feições aqui e geralmente sobrancelhas mais curvilíneas. Então aqui temos outra feita de um círculo. Não esqueça, e desculpa a repetição, mas o intuito desse vídeo é fugir do clichê que é desenhar círculo e tudo mais. Então, assim fica mais fácil desenhar e redesenhar o seu personagem. Então nesse caso pusemos aqui o cilindro e tudo mais. Então aqui eu tentei fazer uma asiática, né? Então temos aqui um triângulo simples, olhos fechados. Como pode ver, ela é um retângulo. Foi feita à base de um retângulo. E nesse caso tudo que fizemos foi desangular os cantos, né? E trazer mais curvas nisso. Então vamos agora olhar para essa super exagerada. É mais jovem, né? Mas é do sexo feminino. Então aqui está, exageramos super os olhos. E este é um personagem ao qual encontrar, é estilo rango até, que é feito de um retângulo, mas wide. Ok, temos essa daqui também foi bem exagerado. E não esqueça sempre, aqui está o seu personagem. Pode fazer seus personagens fugindo dessa regra aqui. Então também temos essa aqui, cuja forma é esta, e fugimos e temos também os nossos personagens, certo? Ok? Então esse é o vídeo sobre a cabeça. Então vamos agora à teoria do V. Não se chama exatamente teoria do V, mas é como eu gosto de chamar. Um certo livro está em Marble Theory or something like. Então essa teoria basicamente está no fato no qual temos um V, se for contar das sobrancelhas, é a base do nariz. E o que se diz sobre ela é que quanto mais velha for a pessoa, mais esse V se distanciar. Então nesse caso temos um V que sai dessa ponta até essa ponta aqui. Então se vais fazer seu personagem, esse V aqui define o quão velho será o seu personagem. Então para bebês seria something like this. Então desenharás seus olhos mais ou menos daqui e seu nariz aqui. Então a gente vê que isso é basicamente uma linha reta. Então se eu faço algo assim, olha só, olhos, nariz distanciados. E se eu colocar uma boquinha aqui, já dá para ver que isso aqui é um bebê, né? Então é por aí. Então, uma linha reta entre os dois pontos. Nesse caso não vê, é um underscores. E é bebê, então, e um V desses significaria um senhor velho, uma senhora velha. Então aqui no meio aqui teremos um adulto, tudo mais. Quanto mais evolui até chegar no V. Então vamos ver alguns exemplos disso. Nesse caso aqui no nosso exemplo número 1, nós temos o nosso V aqui, ponto, 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 na ponta dos olhos ou das sobrancelhas, tanto faz aqui. Então saímos desse ponto. Essa aqui parece ser uma criança, né? Então vamos tirar o ponto número 1, vamos ao ponto número 2. Logo temos aqui um velho. Vamos lá ver o V dele. O V dele. Então de velho, tá a ver a distância entre os olhos e a ponta do nariz, o que faz certo. Então, sem esquecer, assim, você desenha a cabeça do seu personagem. Então vamos a um outro exemplo aqui, 3. Nós temos aqui esse que é mais ou menos teenage, como vou dizer, um jovem, né?
um adolescente. Então vamos ver o V dele. Ao olhar para os personagens você consegue ver que é meio que adolescente. E vamos ver o V dele. Aqui está, né? Não está muito distanciado os olhos e a ponta do nariz. Esse foi o 3. Então tivemos a diferença. Tivemos um velho, uma criança e um jovem. Então é por aí, eu acho que está por aqui. Então vamos criar um certo exagero, personagens exagerados. Então, temos aqui o primeiro, onde é simplesmente, não esquecendo que nosso personagem está aqui. Esse é o nosso personagem. Tudo certo, deve lembrar que eu fiz aqui um quadrado, né, uma base assim, e depois as feições. Então, exageradamente, o personagem seria mais ou menos este. Então, vamos tirar. Vamos ver um outro personagem. Aqui está. Meu personagem é esse, então distanciei. Este é meio adulto. Então, distanciei o nariz para baixo e fiz ele muito grande. E has de ver que a separação das feições é esta aqui. Este é o meu personagem, certo? Então, depois de separar tudo mais, tenho essas duas coisas aqui e sai o personagem. Então, vamos ver um outro exagero aqui. Esta é uma senhora, né? Eu acho. Então, aqui está o personagem aqui. É este aqui. A forma usada para desenhá-la é basicamente um triângulo, certo? Tem cabelo e tudo mais, certo? Ok? Vamos nos livrar dela e vamos ver aquele que é o nosso último exemplo. Então, aqui está outro senhor exagerado que é feito de uma bola e o nosso personagem é este aqui, certo? Então, resumindo, seu personagem é feito pelo distanciamento entre as feições do rosto, nariz, tudo mais. Então, se queres desenhar seu personagem em diferentes vistas e ele não perder a aparência do seu personagem, lembre-se sempre das proporções entre as feições do rosto. É assim que surge um personagem, certo? Como exercício, pode olhar para diferentes personagens seu de animes e tudo mais, como Psycho 100, que são personagens mais simples, assim como One Punch Man e tudo mais, e também alguns personagens da Disney, pode ver. Então o estilo será mais ou menos esse, e eu até aconselho o DreamWorks. É muito simplificado, fazem sempre os personagens simples, até em cenários são muito simples. Peabody Sherman, de 2014, é um bom exemplo. Então é por aí, é assim que você desenha a cabeça. Então só nos falta dar uns simples exemplos de cabelo. Então vamos a isso, certo? Ok? Assim como todo e qualquer aspecto do design do seu personagem, o cabelo deve ser usado para falar ou dar a história do seu personagem, quem é o seu personagem, o que ele faz, a que grupo social ele pertence ou tudo mais. Mas a dificuldade que muitos têm para desenhar o cabelo, a dificuldade que muitos têm é sobre como desenhar o cabelo. Então eu vou dar uma simplificação aqui com vários estilos diferentes. A questão do cabelo, o segredo para desenhar cabelo é o ponto onde ele começa. Nós temos isso na nossa cabeça, mas para você não ser desorganizado, né? Vamos lá ver aqui. Deixa eu mostrar isso em vários estilos de animes. Se for já perceber, chega na cabeça e coloca um ponto onde ele vai começar.
e depois desce, deixa ele emanar. Has de ver que esse cabelo está assim, assim, ele começa exatamente desse ponto aqui, vai para lá, 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 mas ele surge daqui. O mesmo acontece aqui. Antigamente, nos animes, há muito tempo, isso aqui era super exagerado, como podes ver, esse no estilo antigo. Mas até hoje esse truque é usado. Então vamos aqui. Então nesse caso é usado para a barba. A barba começa daqui, ou bigode, e ele emana desse ponto aqui. Assim, assim, assim. Esse é o truque que usarás para o seu personagem. Então esse é daqui, como podes ver. Então a partir desse ponto aqui surge isso emanando para fora, né? Então, é assim que deves desenhar o seu cabelo. Então daqui para frente vou analisar outros pontos, outros estilos. Esse é daqui. Então daqui ele vai para onde for necessário, mas começa daqui, certo? E ele cai daqui. Pode ver que isso tá assim. Esse até chega a fazer isso, mas vindo daqui assim, certo? É assim que você desenha seu cabelo. Vamos a outros estilos. Aqui temos o Isagi do Blue Lock. Aqui começa o cabelo dele e vai. Esse é o segredo para desenhar o cabelo. Não esquecendo, é claro, de usar o corte do cabelo que melhor se atribui ao seu personagem. Então, por exemplo, esse é um estilo coreano, né? Ele geralmente tem uma linha aqui, depois o cabelo emana desse ponto aqui. Então não é muito adequado, né? Arte não tem limites, mas não é muito adequado dar esse cabelo a negros, né? Então, isso não é uma forma de discriminação. Eu sou negro, né? Então, por aí, esse ponto aqui, 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 aqui. Então, uma das primeiras coisas que eu disse para fazer é investigar então a raça do seu personagem, ditará que estilo de cabelo você usará, mas a dica sempre é mais ou menos essa. Então, isto é pela gravidade. Então nesse ponto para lá, né, a gravidade vai. Então o único cabelo especial para isso é o cabelo dos negros, que resiste à gravidade, né? Então geralmente do negro será a partir daí, então vai para cima, não é afetado pela força de gravidade. Geralmente o crespo é duro para cima. Tem alguns asiáticos também podem fazer cortes mais, mas no desenho em si, faça seu personagem, seja ele quadrangular, retangular ou tudo mais, coloque um ponto e a partir desse ponto faça com que seu cabelo emerja, né? Então depois podes fazer, né, something like this. Então aqui estou para mostrar como é feito o cabelo. Essa, por exemplo, é uma menina das ruas, né? Aqui em Arcan, Havaí. Então vamos ver aqui, fez um corte das ruas, prisão, tudo mais. Então, has de ver, mas mesmo assim o termo foi usado. Então começa daqui e emana para outros lugares, certo? Então temos ela aqui, dessa questão cultural, por exemplo. Este cabelo é um negro, então este fez um estilo ao qual acho que começa de lá de trás, depois ele meio que vai colocando o cabelo para o lado e para frente, né? Mas poderia ter caído e tudo mais. E é como eu disse, usa o cabelo para
mostrar a identidade do seu personagem, né? Então aqui está, pode ver aqui ela, desse ponto emana para outros lugares. Vamos a outro estilo, usando o cabelo para mostrar a personalidade do seu personagem. Aqui está, então, esse cortou, essa parte para lá tem cabelo, dessa para cá não tem. Então lembra, começa daqui, vai para lá, e daqui vai para lá, então, e vai. Vamos ver outros casos. Aqui está o ponto, aqui está o ponto e vai para outros lugares. Aqui está o ponto, daqui vai para lá, ou vai para lá, ou vai para lá. Simpsons, desse ponto o cabelo vai, e has de ver que faz esse, então desse ponto para lá, a de para baixo, então daqui chega para, certo? É assim que se desenha o cabelo. Aqui esses mais são indianos, né? Aqui está. Então, se for já anotar, a partir de agora, a gente vê muito isso em animes, é muito destacado. Às vezes só tem um pouco de sombra aqui, então daqui vai para lá. Meliodas tem uns cabelos, 2 cabelos aí, como esses. Então aqui é para mostrar, começa daqui. Esses geralmente são aqueles pequenos fios que não respeitam a gravidade, que não estão mais para lá nem para lá, estão no meio. Então eles crescem para cima, daquele ponto ali, crescem para cima e depois vão se distribuindo para lá. Então esse é o segredo desses 2 cabelos. Então aqui está, para mulheres também, foi para lá, desse ponto vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Aqui está, falei da sombra há pouco tempo, é aqui, então demonstra onde começa o cabelo. Daqui vai para lá, para lá, para lá, começa daqui para frente, para frente, para frente e tudo mais, certo? Este realmente delinea um pouco, mais ou menos aqui tem uma covinha aqui, então desce para lá, para lá, para frente, para trás. Nesse personagem aqui, neste é mais ou menos aqui, então vai para frente. Neste personagem é mais ou menos aqui. Então é isso, use o cabelo não como algo qualquer. Então aqui os 2 cabelinhos, mas como forma de mostrar a personalidade, o estilo do seu personagem. Geralmente punk, aqui não chamamos de punk, mas acho que é moicano, é usado geralmente para os soldados e tudo mais. Então há certos cortes de cabelos que são proibidos ou não são adequados para talvez muçulmanos, para cristãos. Então tenha isso em mente ao mostrar o cabelo do seu personagem. Então daqui vai para lá, vai para lá. Não se foge. Então essa é a dica. Quando desenhar o seu personagem, mostre o ponto onde começa o cabelo dele, né? Defina o ponto e a partir desse ponto deixe o cabelo emergir, certo? E podes fazer something like this. Até Homer Simpson, que tem uns 3 cabelos, já de ver que começam de um lugar e vão para o outro. Então é mais ou menos assim que se faz o cabelo de um personagem, pelo menos no estilo anime. Agora, se fosse um negro, nosso cabelo geralmente começa e vai para cima, ou vai para a direção onde vai. Por isso que geralmente é desenhado num estilo mais assim. O seu cabelo começa daqui, geralmente a tendência é ir para lá. Para lá. Se for negro, o cabelo crespo, né? É isso.
Eu espero que tenha gostado. Caso sim, coloque aí seu like, subscreva-se para as próximas aulas. E caso não, eu acho que não tem porquê, né? E isso faz parte da playlist do design de personagem, conceitos básicos. Então, caso tenha caído nesse vídeo, né, considere começar do primeiro e até lá, até o próximo vídeo. E de colocar, né, aqui em cima a playlist, o link para a playlist, para que possas acompanhar. Então, até o próximo vídeo. Até.